Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos filmes mais falados ultimamente, que eventualmente vai chegar nos cinemas brasileiros logo logo, que é o filme Priscila. Priscila é uma adolescente solitária que é obrigada a se mudar para a Alemanha por conta do emprego do seu pai. Sem amigos, a garota um dia é convidada para uma festa onde ela conhece Elvis Presley, com quem rapidamente cria uma conexão íntima. O filme tem direção e roteiro escritos pela Sofia Coppola e, por sua vez, o roteiro é baseado em um livro escrito pela própria Priscilla Presley chamada Elvis e Eu, onde ela conta suas vivências com o rei do rock dos seus 15 aos 27 anos. E apesar do filme ter a aprovação da Priscilla Presley, a filha dela, a Lisa Marie, não ficou muito feliz quando ela leu o script falando que ela não sentia, ela não via o seu pai dentro daquele personagem do Elvis. E a Elvis Presley Enterprises também não autorizou o uso de nenhuma das músicas do Elvis durante o filme, então por conta disso ele se utiliza de algumas músicas contemporâneas e também covers de músicas da época, o que na minha opinião ficou bem legal, assim. Bom, também é impossível de falar de Priscila e não comentar sobre o filme Elvis, lançado em 2022, dirigido pelo Baz Luhrmann, que também, de certa forma, mostra ali uma das versões do Rei do Rock, dessa vez contando sob o ponto de vista do seu empresário, o coronel Tom Parker, e durante esse filme a gente meio que acompanha e vê de pertinho os excessos dentro da vida do Elvis, não só excessos de droga, mas excessos de show e realmente aquela vida completamente maluca de rockstar que ele levou, principalmente nos últimos anos de vida. Eu sei que muita gente não gostou do filme, tanto pelo ritmo caótico que o diretor geralmente coloca em quase todos os seus filmes, tanto pela história, enfim, achou que não representou tão bem. Eu particularmente gostei bastante do filme, acho que ele, sei lá, trouxe uma versão do Elvis que eu já estava acostumada e que eu já imaginava, então acabou que eu gostei bastante, o que foi uma coisa contrária que aconteceu em Priscila. Não que eu não tenha gostado, mas que ele trouxe uma versão do Elvis que eu realmente não imaginava. Então aqui, basicamente, no filme Priscila, a gente conhece uma nova versão do Elvis, que é essa versão dele na sua vida particular, sendo uma pessoa mais reclusa, mais calma, mas por vezes também extremamente agressiva e manipuladora. E bom, o roteiro segue por completo o ponto de vista da Priscila e a gente meio que acompanha ela desde o momento que ela conhece o Elvis, quando ela era apenas uma adolescente, e ele já era um astro do rock extremamente famoso, mas ainda assim os dois acabam desenvolvendo uma relação e uma confiança e acabam se entendendo mesmo muito bem. E a estética do filme é realmente muito bonita, realmente trazendo um sonho à vida real e se utilizando muito de tons de azul claro, o que por alguns momentos pode representar essa calma, essa paz, essa conexão que ela tem ali com Elvis, e em outros momentos representa a solidão que ela passa muito ao longo do filme. E conforme a relação e o filme avança, a gente vê esse conto de fadas basicamente sendo destruído conforme a personagem vai crescendo e vai amadurecendo ali por conta da relação que ela mantém com o Elvis. A Priscila, ela é uma personagem que ela é obrigada a amadurecer muito cedo, não só por conta da mídia que estava em cima dela, mas também por conta do próprio Elvis, que exigia que ela agisse de determinada maneira, mesmo ela sendo somente uma adolescente. Eu acho que o filme consegue contar essa história da Priscila de uma maneira bem realista, o que torna ele ainda mais assustador, assim, porque nenhuma das coisas que acontece dentro do relacionamento é abrupta, meio que é uma progressão ali do que vai acontecendo, né? No começo é tudo mágico, é tudo um sonho, é realmente e verdadeiramente uma fanfic que a gente vê se formando ali entre a Priscila e o Elvis, e a gente vê aquilo progredindo para um relacionamento muito abusivo conforme os anos vão passando. E a história remete bastante a alguns dos outros filmes da Sofia Coppola, tanto pelas temáticas abordadas, falando sobre a mulher, sobre o amadurecimento, enfim, e principalmente ele me remeteu muito a Maria Antonieta, inclusive a própria Sofia Coppola, em uma entrevista para Vogue, falou sobre essa conexão entre os dois filmes. Segundo a diretora, ela se tornou tão interessada ali pela história da Priscila amadurecendo ali dentro da Graceland que ela acabou decidindo fazer o filme, né? Foi uma das coisas que mais interessou ela. Realmente ela passando por todos os estágios de feminilidade, uma coisa muito similar que a gente vê acontecendo dentro de Maria Antonieta, né? Principalmente os sentimentos ali daquelas duas garotas que, enfim, em diversos momentos se sentem extremamente solitárias e estão em um lugar de que tem muita gente vigiando elas, muitas pessoas com grandes expectativas e elas devem agir de tal maneira e elas realmente não têm espaço para serem adolescentes, né? Eu acho que em Priscila a gente acaba sentindo isso mais, tanto pela época, né, em que o filme se passa,
mas realmente são filmes que são muito similares nesse sentido. E assim como Maria Antonieta, eu sinto que dentro desse filme a gente tem diversas experiências que são extremamente comuns para grande parte das mulheres, e eu acho que a Sofia Coppola tem uma maneira de retratar esse tipo de experiência de uma forma extremamente única, mas ainda assim muito universal, de uma maneira com que a gente consiga se identificar com a personagem e ao mesmo tempo se colocar no lugar dela com extrema facilidade. O que faz a gente, né, logicamente sentir muito mais tudo que ela passa dentro do filme. E o filme, além de mostrar essa desilusão da Priscila dentro desse relacionamento que começa como uma verdadeira fanfic, o filme também mostra o papel da mídia em cima desse relacionamento que, enfim, fez ela agir e amadurecer muito mais rápido do que ela deveria, ela aceitar diversos absurdos para fazer bem, tanto pela sua imagem, mas principalmente também pela imagem do Elvis. Em relação às atuações, eu acho que todo mundo tá muito bem, mas o filme é verdadeiramente carregado pela performance do Jacob Elordi como Elvis e pela performance da Cailee Spaeny como a Priscila. Como eu falei antes, o Elvis do Jacob Elordi traz uma versão bem diferente do que eu, pelo menos, estava acostumada, trazendo um Elvis que, enfim, é explorado muito mais a carreira dele em Hollywood. Ele é um Elvis que se recusa a crescer em diversos momentos, né? A gente conhece ele dentro do filme já com 24 anos, mas ele age como se fosse um adolescente. Então acaba que, mesmo essa diferença de idade entre ele e a Priscila, a gente não sente tanto assim, porque ele mesmo age como um adolescente em diversos momentos, colocando os luxos, as festas, as drogas em cima da Priscila, enfim, que eventualmente se torna sua esposa. A performance do Jacob Elordi é realmente impressionante, já que em diversos momentos ele parece um cavalheiro de armadura branca que vai salvar o dia, que é perfeito, que diz as coisas certas, mas em outros momentos ele é um homem extremamente aterrorizante, egoísta e muito narcisista. E depois de ver ele em Euforia, fica ainda mais claro a facilidade que o ator tem em interpretar esses homens manipuladores, né? Em Euforia a gente vê isso muito claro com o personagem dele, o Nate, e aqui com o Elvis também, porque ambos os personagens, e principalmente mais o Elvis, eles não veem maldade nas suas ações, e sim como se aquilo fosse certo mesmo, eles não veem o erro que eles estão cometendo. Mas eu devo admitir, talvez por já estar acostumada com essa outra versão do Elvis, em alguns momentos eu vi apenas o Jacob Elordi interpretando um homem manipulador, e nem sempre eu vi ali o rei do rock sendo interpretado. Mas isso eu acho que é muito mais sobre mim do que sobre o ator, porque realmente foi uma versão que eu não estava acostumada, eu realmente não sabia bem pouco, né, por cima da relação entre ele e da Priscila, não li o livro em que o filme se baseia, então acaba que acontece esses tipos de estranhamento em alguns momentos, até porque ele não... Lógico, ele tem algumas coisas muito similares ali com o Elvis, o sotaque, né, os cabelos, os figurinos, mas como a gente vê esse Elvis muito mais na vida particular, essas coisas mais luxuosas, né, os grandes figurinos, assim, a gente vê bem pouco, então acaba que não é tão comum, e a gente, de fato, nunca vê ele performando mesmo nenhuma música, então é algo bem diferente mesmo. Mas o grande destaque mesmo é a performance da Cailee Spaeny. Ela interpreta a Priscila dos 14 aos 27 anos, e é realmente impressionante a maneira natural como ela interpreta essa personagem em duas fases de vida completamente diferentes, já que em vários momentos eu cheguei a me perguntar se eles tinham trocado a atriz por uma atriz mais velha. A atriz traz uma Priscila jovem que é extremamente tímida, fala baixo e realmente olha tudo com olhos cheios de curiosidade e inocência. Ela é uma personagem que, desde os primeiros momentos, apesar dela parecer muito madura, ela falar coisas que são mais maduras para a idade dela, mas enfim, ela ainda assim parece uma criança se vestindo com roupas de adulto, e até mesmo quando ela começa a relação com Elvis, que ela acaba largando mão de diversos gostos e diversas coisas, a gente ainda tem essa sensação de que ela nada mais é do que uma criança, né? Até porque grande parte do filme que a gente acompanha, a Priscila é menor de idade, então tem isso, né? Você vê o Elvis vivendo aquela vida extremamente luxuosa, levando ela para cassinos, mas ela nem sequer se formou na escola ainda. Eu acho que a atriz ela é muito expressiva e ela de fato consegue passar pra gente toda a solidão e a melancolia que ela sofre ao longo de todo o filme, e isso vai crescendo dentro dela até que um momento ela descobre uma força, assim, e ela se vê realmente forçada a sair daquela situação, né, de ter que abrir mão dos seus gostos, ter que se encaixar em um certo padrão, enfim.
E é realmente impressionante ela conseguir dar vida a essa personagem, mesmo com anos, enfim, tão importantes na vida de alguém, né, em que você muda tanto. Claro, a equipe de maquiagem e direção de arte tem um trabalho extremamente importante dentro desse filme. Eu falei mais recentemente da equipe de maquiagem do filme Maestro, né? Mas eu falei que em Maestro eles vão ter uma competição muito forte ali, se forem indicados, né, ao Oscar, por conta da equipe de maquiagem de Priscila, que ajuda muito nessa coisa de rejuvenescer a atriz para fazer a Priscila e ao mesmo tempo envelhecer ela conforme a Priscila vai passando os anos e fazer isso de forma natural. Até mesmo nos momentos em que a Priscila se faz aquelas maquiagens mais exageradas, assim, você ainda sente ela jovem, né? Você ainda vê ela como uma criança, assim. Então, eles fazem um trabalho impecável. E não só com a Priscila, mas também com o próprio Jacob Elordi. Principalmente, eu sinto isso mais ainda nos anos finais ali que a gente acompanha da vida do casal, onde o Elvis ganha costeletas e aquele topete, enfim, acho que eles fazem um trabalho impecável. E também, né, a direção de arte e os figurinos do filme também ajudam muito, eles realmente representam com perfeição aquela época. Além de, claro, mostrar a evolução dessa personagem, que conforme o tempo vai passando, vai largando seus próprios gostos para assumir os gostos do marido e depois, mais tarde, vai acabando se descobrindo, né, sua identidade. Em relação ao filme, eu acho que ele é um ótimo filme, os atores são bons, mas ao mesmo tempo eu acho que esse não se tornou o meu filme favorito da diretora, eu acho que eu gosto muito mais de Maria Antonieta. Ele é um filme bom, assim, não tem como negar, não tem como achar ele um filme ruim. Por vezes ele parece meio repetitivo, né, pelas ações que acabam acontecendo, mas de certa forma eu sinto que isso foi intencional, né, pra gente realmente sentir isso de que a Priscila fica nesse ciclo sem fim, assim. Eu acho que o filme consegue se conectar com muita facilidade com os espectadores por conta da empatia que a gente sente pela Priscila, né. Mas enfim, e também devo dizer que eu particularmente gostei mais da vibe do outro filme do Elvis. Eu acabei me apaixonando por completo. Sei que muita gente não gosta desse filme, mas eu gostei bastante, né? Mas de qualquer forma, Priscila é um filme bom. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 7.8 e ele tá disponível, ou vai estar disponível logo logo nos cinemas. Mas se não foi isso, pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Priscila, se você gostou do filme que lançou ano passado do Elvis. Enfim, comentar aí se você ainda não viu, quais são suas expectativas, enfim, então foi isso e até o próximo vídeo.